né? Tantos que temos. Eu acho que esse vídeo, inclusive, Alexandre, como ele está aí nas redes sociais, talvez não seja bom mantê-lo gravado, né? Mas é uma discussão que eu acho que é importante da gente ter nesse encontro em que se propõe fazer articulações entre música e psicanálise, né? Me chamou a atenção. Não é a primeira vez que eu vejo o tema circular, mas eu acho que vale a pena quando a gente pensa nesse texto da Chantal Davids, que fala do duplo, né? Do duplo no trabalho com autismo. E toda a questão do duplo que se coloca também em outras situações, não necessariamente somente na clínica do autismo, mas que me leva a pensar em outras questões. Esse vídeo me deixou, assim, digamos, pensando a respeito, né? Reflexiva. Então, eu quero compartilhar com vocês. Aí, Alexandre pode colocar. É o do professor, não é isso? Oi? Isso. Professor. Mas aí A a minha gente. internet está um pouco instável, então eu vou pedir para vocês, por favor, fecharem as câmeras para ver se o vídeo rola mais, Tá. rola melhor, tá? E aí esse Assim, não entra na gravação por motivos, né? isso, vou dar uma pausa aqui. Perguntas aqui, né? E essas três perguntas, a partir daí, foi que eu trouxe para a gente começar a conversar. A primeira é esse poder da música, né? A gente sabe que isso é falado, né? Decantado aí em prosa e verso por vários, né? E eu fiquei pensando nessa magia, né? Nessa magia que me fez questão, né? Eu me pergunto, é mágica? De que mágica se trata, né? Se trata de voz e de olhar, de invocante discópico, portanto, de real, né? E como que esse aprimoramento, né, de concentração, de memória e de criatividade para essa mente que está nutrida pela música, né? E a peça escolhida me chamou a atenção também, né? Primeiro por ser uma peça que eu gosto muito e porque eu já, enfim, já vivi essa peça em outras situações, né? É, ela é o terceiro movimento de uma suíte, enfim. O Tiago Santos, que apresentou um trabalho na Ciranda passada, né? Não nessa desse ano, do ano passado, ele tem um canal no YouTube que discute essa questão da escuta, né, de aprimorar a escuta musical, das influências históricas para o compositor, dos detalhes. Que Aliás, a gente deveria convidá-lo para a próxima ciranda. concordo plenamente. Ele tem muita coisa a falar, né? Eu Acho bem acho. legal. Hum, Você tinha dito que gostou desse vídeo. O que que lhe mobilizou aí? Dá para compartilhar ou você, enfim, Você está fiquei perguntando para curiosa. quem? Para você. Ah, para mim? Ah, Você para falou assim mim? que era um vídeo legal, eu escutei na sua voz, né? Que era um vídeo bacana, então. Eu falei, mas acho que a Helena também falou. Aham. Mas enfim, eu achei esse vídeo muito interessante porque é didática, apresenta é, essa captura, né, pela voz, não a voz de alguém, mas a Uhum. voz enquanto objeto voz, né, Aham. da atenção do bebê. É alguma Sim. coisa que toca o bebê, né? E o Então, olhar que ele também se volta para um quadro que tem, né? Uma pintura assim. exatamente. Ele fica É, entre olhar o quadro e é. olhar aquele que toca, né? Aham. Eu não sei quem é, não sei se é pai, não sei se é simplesmente alguém, enfim, deve ser o pai, provavelmente, porque Ah, a ligação, né, do músico com a criança e da criança com o músico é muito, como é que eu posso dizer? Muito visceral,
né? E eu gosto, e tem uma palavra que você usa às vezes e que me chamou a Siderado. atenção, exatamente. Quando eu vi esse vídeo, foi o que eu pensei: essa criança está siderada, né? É, Aham. E acho que é é. colocado ali, né, essa magia da música, E essa é magia, interessante, porque como né? não tem a voz humana, é só um instrumento musical, numa determinada, num determinado encadeamento das notas, extremamente agradável, delicado, né? Que Uhum, certamente acalma o bebê. Esse bebê me pareceu, pelo menos, estou aqui devaneando, totalmente capturado, siderado, né? Por essa voz sem voz. isso. E aí é que eu queria entrar um pouco nessa questão, né, para a gente avançar assim pensando, porque esse é o ponto de real, né? A gente nunca vai saber o que que. É claro que Debussy fez a composição, tem lá os acordes, aquilo é pensado, como o Tiago Santos aponta muito bem, né? O compositor, as influências históricas, o impressionismo, né? Que é a Isso. época que ele pertence, mas algo do real é que faz a magia, né? Essa magia que se dá com os desdobramentos lá da memória, da criatividade, enfim, que o professor vai mostrar, né? Que aí é uma questão de como que ele olha a influência aí, né, da música, isso que ele chama de poder da música, né? E como que o analista pode também olhar e escutar esse real, né? Isso que o sujeito vai carregar na vida dele e vai trazer de alguma forma, enfim, se ele estivesse tocando talvez outra peça, né? Ou em outro instrumento, talvez não me capturasse na hora que eu estou preparando a minha aula, como agora me capturou, né? Porque na minha história, e a minha história passa pelo aprendizado do piano, passa, enfim, né, por um estudo que traz isso. Esse ponto é que eu acho interessante da gente pensar nessa questão do duplo, né, que a Chantal vai trazer. Esse ponto, para mim, que eu acho que eu estava falando antes, você não tinha chegado, Tereza, mas eu estava falando que esses dois encontros finais, né, como eles estão muito próximos aí no intervalo de 15 dias, eu quero trabalhar dois significantes que me chamam a atenção. Um deles é o que eu trago hoje, que é o eco, né? Isso que ecoa no sujeito. O que que é isso que vai ecoar? E, enfim, daqui a 15 dias eu quero pensar nesse eco e no que vai também ressoar. Eu acho que eco e ressonância dialogam no sujeito, digamos assim. Fiquei pensando nisso, né? Vamos ver como é que eu vou conseguir desenvolver. Não sei se a Helena tinha alguma coisa a comentar. Eu estou vendo Sandra de mãozinha, João. Vocês querem comentar alguma coisa? Porque Eu eu vou passar queria, os slides. eu Fala, queria só Helena. comentar uma coisa, assim, que de imediato, para mim, desculpa eu estar sem câmera, porque eu Sem estou com a cara problema. péssima. Então, o que na hora que eu assisti, que foi aquele impacto da primeira vez, né? Ele me remeteu imediatamente àquela memória que fica e que ela ressurge num dado momento da vida, tipo o Proust caminhando na rua com o sabor das madeleines, e que a gente vivencia isso, sem nunca saber de Uhum, onde vem, né? Esse uhum. ponto que, em algum momento, esse bebê que está ali, hoje, escutando e olhando, algo vai se dar a cada vez que isso puder, de alguma maneira, surgir como uma memória inconsciente. E foi para É esse lugar que eu fui quando eu assisti. Era isso. bacana você falar isso, Helena, porque eu E eu pensei nisso adorei isso do também. eco e ressoar. Estou animada para ouvir. O eco é o que o texto da Chantal Davids me fez pensar hoje, mas a ressonância é algo que
mais para o fim do texto de hoje, eu fiquei pensando e falei, vou tentar trabalhar isso no último encontro, porque eu acho que isso nos interessa, né? Na minha opinião, essas coisas não são parecidas, elas são bem distintas, e a música pode ajudar o analista a furar o ouvido, né? A abrir a escuta. Fiquei pensando sobre isso. Não sei quem veio primeiro, Sandra ou João, mas vamos A lá. Sandra, Eu cheguei um pouquinho depois do vídeo, mas é aquele vídeo da criança em cima do piano, Sim, olhando para o pai tocando, e isso, tem um olhando. quadro, É. tem um quadro de uma Madonna na parede. Me chamou. Aham, Eu sim. assisti essa semana esse vídeo, eu fiquei também assim, achei muito bonito e prende a tua atenção porque ela fica olhando para o pai e faz movimentos em relação ao ritmo da música e olha para aquele quadro que eu acho que remete à figura materna, né? Então, eu fiquei pensando se essa sideração que tu trouxeste, que é uma coisa que vem anterior ao significante, né? Ela é, é muito arcaico isso, o Diderville Uhum, fala isso naquele livro Os sim. Nomes do Pai, quando fala do Vai. Dionísio, né? Que Uhum, remete à questão do feminino, que é anterior ao nominável, anterior à Sim, fala, e que sim. permanece ali como lembrança, né? E que depois retorna ao longo da vida em diferentes contextos, né? Então, eu acho que o vídeo, quando eu vi, eu pensei nisso, né? O arcaico do feminino que fica ali em entre o nome do pai e a questão materna, que é anterior ao nome do pai, né? É anterior uhum, ao significante. uhum. Só para fazer um Legal, comentário. Sandra. Obrigada, porque e eu acho que isso tem assim uma ligação bacana também, uma articulação com essa questão do eco e da ressonância, Acho que sim, né? Porque o que ecoa, eu fico me perguntando se não é o que se repete, né? Porque o eco é isso, né? Você Sem fala dúvida. e o som se repete. Mas vamos lá, Uhum. deixa eu ouvir o João e seguir com os slides para a Tem o gente. Felipe também. Oi? João e Felipe. Felipe. Felipe e Júlio. E Júlio. E Júlio. Tá. Felipe Tem um eu não monte vi, de gente Joãozinho, mas aí. o Júlio está aqui, tá? Márcia, João, boa noite. Boa noite a todos. oi. Ô, Márcia, eu queria Prazer compartilhar te ver. prazer é meu. Eu queria compartilhar uma questão que eu acho interessante. Alguns anos atrás, eu estava vendo um vídeo meu, uns 2 anos de idade, mais ou menos. Meu pai me filmou. E aquela época, as câmeras eram Super 8. Isso aí Uhum, o pessoal vai lembrar. Não havia áudio, né? Então, sim, você só tinha uma é o imagem, movimento. só o movimento, etc. Então, a gente estava vendo isso, meu pai estava passando tinha pago alguém para. Isso eu estou falando já uns 12 anos atrás, passando para outra mídia, eu não lembro. E aí, meu pai procurando ah, enfim, fitas, e meu pai guarda tudo, né? Meu pai teve cinema e tudo mais, então ele tem essa coisa de, de memorabilias e aí ele achou uma fita do dia que foi gravado, que me foi gravado falando. E no vídeo, esse é um dado interessante, no vídeo, a um determinado momento eu estou falando e eu meio que arregalo o olho, assim, mas não dá para ouvir, evidentemente, né? Mas eu meio que arregalo o olho e continuo falando, mas de uma forma um pouco diferente. E aí achou a fita. E a fita eu ouvi, nós ouvimos a fita, e olha só que coisa interessante. Quando aquilo estava sendo gravado na sala da minha casa, etc e tal, na casa dos meus pais, quando eu arregalo o olho e começo a falar, a minha mãe tinha colocado um disco dos Beatles e começa a tocar Penny Lane.
para quem lembra da música, ela começa meio como uma marcha, né? Penny Lane, there is a barber show, e pá, pá, Uhum. pá. Naquele momento, eu começo a falar de uma forma meio compassada, mais ou menos, claro, não exatamente, mas eu mudo a forma de. Evidentemente que com 2 anos e meio, mais ou menos, eu estava naquela fase ainda, naquele momento ainda muito inicial, né, de fala. Bom, bom, isso é um fato. E a coisa de um ano atrás, um pouco mais talvez, no meu consultório presencial, é um consultório dividido dividido, eu digo, é um prédio dividido por vários profissionais, médicos e fonoaudiólogos e, enfim, né, terapeutas ocupacionais e tal. E em um determinado momento eu estava lá atendendo uma pessoa e começa uma música, uma valsa, mas eu não identifiquei o que era, na sala ao lado, que eu estava sendo ocupado por uma fonoaudióloga. A pessoa, a analisante minha, começa a falar num tom próximo da voz, sem evidentemente se dar conta. É evidente que quando a gente fala de tonalidade, né, a voz humana, naturalmente, ela não vai ter um índice de frequência absolutamente igual, porque a gente está Aham. falando de, né? Mas De ela entonação. altera, exatamente, ela altera a Aham. entonação e começa a falar a partir, digamos ali, acho que a valsa estava em dó, alguma coisa assim, mas ela começa a falar a partir daquela frequência. Então, eu só queria trazer isso aqui porque eu achei que seria interessante trazer. Mas é Obrigado, muito Márcio. legal isso que você está falando, João, porque fala mesmo de como que algo dali que é do ponto de real, né? Arrasta o Uhum. sujeito, né? Sem dúvida. Ele nem se dá conta de que está sendo arrastado, mas está ali, né? E você Exatamente. mencionou o Super 8, eu tive alguns, né? Algumas filmagens, e olha que coisa interessante, o que que a herança musical faz e contribui na formação do analista, a meu ver, né? É, o Super 8, como era só movimento, ele foi colocado depois, depois teve uma colocação de áudio também, né? As músicas eram selecionadas por nós, né? Eu selecionava as músicas, então. Agora, olha que coisa interessante, porque são as marcas mesmo, né? As marcas musicais vão entrar ali para falar algo daquilo que não tem fala, né? Não tem palavra. É muito curioso isso, né? Enfim, né? Cada um vai se havendo com isso. Na minha formação virou grupo de trabalho que eu sustento há 5 anos. Estava falando no comecinho, né? Esse grupo começou na pandemia. Então, assim, é uma loucura, né? Mas é isso mesmo. É por aí. Muito obrigada por compartilhar. Muito bacana. Acho que Júlio queria falar e Felipe, né? E aí eu vou passar os slides só com os pontos assim que eu gostei do texto, mas o texto vai ficar disponível para quem quiser, tá? Júlio? Boa noite, gente. Ah, não Eu, levantou a mãozinha, mas apareceu. Tudo bem. eu tentei encontrar essa mãozinha aqui, e não consegui. Alguém precisou me dar uma mão aí, que aqui eu não encontrei. Eu vou fazer o papel do advogado do filósofo, diria, né? Ótimo. Eu lembrei do Marx e vou falar. O Marx fala nessa citação que eu vou brevemente fazer aqui. Ele fala de um aspecto da existência humana, quando ele diz que a tradição das gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, que é uma frase muito mais extensa e tem uma intenção política maior que outra coisa aí, mas também a tradição, eu acho que a tradição, a educação, a história, os hábitos, os costumes, essa herança mnemônica, de memória, de experiências, de contatos, de uma ambiência, de um fundo musical possível em famílias onde isso aconteça, também acaba conduzindo o sujeito a lugares previamente experimentados. Então, um bebê que é
desde que nasce no ambiente em que há uma trilha sonora, e essa trilha sonora atrelada a toques, vivências, experiências de convivência, de proximidade física e etc., de prazer em possibilidade, isso também é resgatado com aquele referencial. Ou seja, a música vai fazer isso que você diz, ecoa, né? É uma repetição, é uma nova petição, uma petição de novo, pede de novo. Isso. Eu Então, penso assim, aham. Sim, você conclua, não queria te não, interromper. pois é, aí eu acho que assim, mas, além disso, aí a gente já vai colocar as nossas cores. Porque se essa criança fosse, por exemplo, se você leva para uma outra cultura em que há uma outra dimensão, por exemplo, uma criança numa aldeia africana, que ainda, eu estou falando aldeia africana, porque, por exemplo, uma pessoa com quem eu me relacionei durante muito tempo, ela trabalhava nas aldeias com um projeto de instalação de educação sanitária, porque as crianças morriam muito por as consequências disso tudo. Chegava ao ponto de dizer, uma mãe daquela aldeia tinha 15 filhos, ela perguntou, por que vocês têm tantos filhos? Ela falou, não, porque desses 15, 12, 13 vão morrer. Uhum, Então, lá, a tradição dos tambores, por exemplo, um piano não remeteria muita coisa a um bebê. uhum. Então, E- pode ser. Uhum. Eu gostei do comentário do advogado do filósofo, porque essa trilha, eu quero acrescentar isso, né? Essa trilha sonora, eu acho que isso é importante a gente trazer aqui também. Tem muito pouco de romântico, né? Ela não é nada assim linear, ela é acidentada, né? E ela é feita de pedacinhos. Eu acho que Lalang é uma definição bacana para a gente pensar nesses pedacinhos, né? Que é o que vai impactar a mim, não impacta você, é o que vai fazer com que, né, um professor se dedique a explorar concentração e um analista está pensando no real, né? Enfim. Então, acho que são caminhos que essa trilha vai conduzindo, dependendo do que a gente faz com esses pedacinhos. Mas não é algo. Tem seus momentos doces e bonitos, mas não é só, né? Tem muito de filme de terror também. Eu penso assim. Mas muito obrigada aí por sua contribuição. E Felipe, Claude Debussy, só rapidinho, Claude Debussy, na sua impressão, aham, é um pressionismo também, né? aham, sim, Debussy não sim. é. Nada, muito pouco da delicadeza, né? Isso aí. Felipe, obrigada, Claro, Ju. Sim. eu lembrei que o Lacan diz, inclusive no texto da resposta aos estudantes de filosofia, que o significante, uma das características do significante, que ele vai tentando explicar para os filósofos o que seria o significante, né? É ele Aham, ser ambisceptivo, ou seja, ao mesmo tempo, em uma sincronia, o significante ele tem uma dimensão retrospectiva, no caso da memória, e prospectiva, no que ele pode vir a ser. E é interessante isso, porque quando você fala do ecoar, do ressoar, eu lembrei disso. Então, dessa constituição que. Porque é por aí também que a gente consegue pensar de uma maneira lógica o inconsciente como linguagem, né? Como, na verdade, como o acesso ao inconsciente através uhum, da linguagem, né? Porque senão esse sim, enigma dá palco, de fato, para uhum, muitas especulações. Se a gente para pensar, trazer a hipótese, né? Enfim, do inconsciente como uma linguagem, estruturado como uma linguagem, é a hipótese que menos dá margem para uma religiosidade, digamos assim, né? Enfim, para algo de uma, enfim, de uma religiosidade mesmo nesse sentido de trabalhar o enigma com que trabalhamos, né? E aí essas marcas, enfim, eu acho fundamentais. Uma coisa interessante,
enquanto eu estava escutando o vídeo, né, e vendo, eu fiquei imaginando a vibração no corpo do bebê em cima do Aham. piano, que de fato devia estar ali numa coisa extremamente, além do olhar, mas algo que de A estímulo, de voz. excitação do corpo, da Aham. pele, né? E como esses registros Uhum. vão, em algum momento, se ser expressos, né? Eles vão sendo Uhum. impressos e até algum momento poder sair na fala, né? Enfim. A voz Então, que não era fala, isso. né? Antes. É isso. Como Teresa possibilidade falou. significante Uhum. e dessa característica Uhum. fundamental dessa retrospectiva e prospecção ao mesmo tempo, em sincronia. Uhum. A mesma batida. Sim. Sim, Bacana, Felipe. E essa questão, eu acho que talvez eu possa, estou pensando aqui, trazer um pouco mais na próxima vez sobre a ressonância, porque aí eu acho que tem algo do ressoar, né? Do que ressoa, que para mim é diferente do ecoar, né? Eu comecei a pensar nisso a partir do que eu destaquei do texto, né, sobre o duplo, e eu queria que a Alexandra até projetasse os slides, são só três. O quarto slide são considerações minhas, né? Porque o texto me fez assim diretamente ir para essa canção que eu trouxe, até na divulgação do grupo de trabalho, eu coloquei lá de fundo musical, né? Então, assim, ela parte do princípio do trabalho que ela faz com autistas, mas o que eu queria pensar aqui era para além do trabalho com autistas, né? Para a gente, que a Helena, inclusive, está conduzindo um grupo de trabalho aí sobre o tema, eu acho que ela desperta para alguns pontos, mas a gente pode pensar nesse duplo também no que acontece com cada um dos nossos analisandos e conosco mesmos, né? É, o duplo é uma questão assim tão forte que virou um colóquio, que virou esse livro, né? Que é A Voz e Seu Duplo, que foi de 2022. Aqui eu publiquei um texto, né, falando da ópera como duplo para o autismo, né? Mas, por exemplo, outra colega falou da voz do computador como função do duplo. Então, vamos ver assim, o que que a Chantal traz para a gente, só para pensarmos assim, tentarmos avançar um pouco na discussão. Alexandre, você pode passar o primeiro slide? Porque eu acho que o mais interessante da gente pensar, né, é esse jogo no que vai se registrar dessa prosódia, essa marca que estava aí, né, esse ressoar que o Felipe traz, né, é, com o eco, né, o que fica aí de registro, né, o que a gente pode pensar. Esse texto é o diálogo com o seu duplo, né, face ao muro, né, à parede, que é daquele livro lá de falar para as paredes, né? Os textos são todos das vozes da parede ou dos muros, né? Que é esse aqui. Foi o livro trabalhado nesse semestre. Então, ela fala de um duplo como um interlocutor, e isso se verifica nos casos do espectro autista, como diálogos internos, né? E aí é interessante porque essa voz da mãe, que a gente já falou também em outras reuniões, né, falada ou cantada, ela vai se relacionar, né, com esse bebê nesse manhês, né? Nessa forma de falar, nessa prosódia materna, né, que vai permitir, segundo a autora, né, o estabelecimento de diferenciações e aí a musicalidade do sujeito se constrói a partir, não sem esse jogo, né? E é interessante porque na prosódia a gente vai ter os agudos, né? A voz da mãe ela vai para uma região mais aguda do que seria o que ela estaria falando com outras pessoas, né?
Estou me lembrando, Tereza Nazar, daquele trabalho que a gente fez com os vídeos da sua neta, né? Me lembrei agora, né? Olhando de novo o slide. Nesse segundo slide, né? Então, essa musicalidade ela vai ter contornos próprios, né? E nesse segundo slide ela fala de situações em deficiência sensorial, né? Em que, se o bebê olha, ele não consegue escutar ao mesmo tempo. Então, nessa impossibilidade de olho e escuta se darem concomitantes, haveria dificuldade da aquisição desse sentimento do coexistir. E isso vai trazer consequências para o relacionamento com o outro, porque, segundo ela, não houve essa integração sensorial e as reações vão se dar sem essa sincronicidade. Óbvio que ela está falando na deficiência sensorial. Eu é que comecei a pensar, né, avançando um pouco, que nas nossas deficiências também, né, nós neuróticos, enfim, né, sujeitos que também temos limitações, isso também pode se dar, né? Até que ponto que também a gente consegue coexistir, né? Fazer essa coexistência, essa parceria, né? No caso de voz e olhar, o que que isso se daria, né, no circuito pulsional de cada um? Fiquei pensando sobre isso, né? Se vocês quiserem comentar, por favor. Eu estou seguindo porque eu gostei da discussão que o vídeo trouxe, né, e quero ouvir os comentários a partir do texto dela. E aí, ela vai falar de uma redução de angústia, né? Que também é algo que é muito importante quando a gente pensa na escuta, né? Fiquei também pensando nisso, né? Na escuta dos sujeitos em análise. Esse duplo que faz a função de prolongar a permanência da voz materna ou paterna. Entrou um quadrado aí, deixa eu ver se. Ah, foi. Materna ou paterna no diálogo interno. Então, algo aí faz com que pontos dessa voz fiquem aí, permaneça, né? Os pedacinhos que eu estava comentando antes, né? Dessa trilha, uma transição necessária para interiorizar as funções de continente e de acolhimento, reduzindo a angústia. De novo, ela está falando com o bebê, né? Ela está falando disso em relação ao que ela percebe nos atendimentos com os bebês. Mas também, qual é essa função, né, que prolonga isso na nossa musicalidade, né? Fiquei pensando que redução de angústia, de que redução de angústia se trata, porque muitas vezes a própria música exacerba a angústia, né? Ela não traz necessariamente continente, necessariamente acolhimento. Por isso que eu estava falando com o Júlio que essa trilha, né, ela pode ser bem complicada, né? Pouco romântica. Porque essas funções, esse diálogo interno, isso que está como voz interna, não necessariamente acalma, né? Não necessariamente acolhe, ou acolhe o sujeito. E a gente percebe, às vezes, isso, fiquei pensando, né? Na mudança de entonação, o João chegou a mencionar, né? Vou retomar aqui, na fala com outra voz, naquele sujeito que está falando como se fosse uma criança, né? Ou ainda, eu vivo essa situação na clínica em alguns momentos, né, quando o sujeito vive num outro país e vai meio que esquecendo da língua materna, né, esquecendo das palavras. Então, como que a gente pode pensar, né, no que se prolonga disso que permanece, né? Márcia, Sim,
Quem foi? Fala, Desculpa, Júlio. Júlio, desculpa te interromper, porque você falou, eu não queria distanciar muito uma observação. Isso que você falou, né? A música tem esse, também tem esse lado de dessa potência de angustiar. Mas é curioso, porque eu percebo também como às vezes o sujeito usa a música para transportar-se a esse rio da morte, por esse estígio, esse Aqueronta, que a música pode conduzi-lo, como uma forma, inclusive, de um desejo de, entre aspas, sofrimento. Ele vai para aquele lugar daquela perda, daquela saudade, daquela experiência melancólica, da sofrência, essa música que você vê aí o sertanejo hoje, super não, mas sertanejo entre aspas, na moda aí, que o sujeito canta a própria Alguns gêneros, frustração. alguns gêneros musicais que estimulariam o gozo, né? Exatamente, o quanto isso tem de catarse, Ponto inclusive, de gozo. e de catarse também, né? Se você Uhum. aqui associando com a ideia aristotélica lá de que o teatro, o sujeito quando fala, quando vê o coro do teatro grego, leva o sujeito para estar numa experiência que ele não necessariamente esteve ou estará, mas que ele já faz uma catarse nesse sentido. O sujeito que vê o outro queixar-se da traição, do sofrimento, ele resolve, às vezes, entre aspas, as próprias questões. Uhum. E é interessante isso que você está falando, né? Porque se liga de novo, né? Quase que tautológico, né? Mas ele se liga novamente aos tempos pulsionais, né? Aos tempos lógicos. Esse ser ouvido está aí, né? O ouvir, ser ouvido, fazer-se ouvir está nisso, está nesse ponto de gozo também, né? Fiquei pensando nisso agora. E eu acho que a partir dessas considerações, né, que eu fiquei pensando na canção que eu trouxe, né, que eu vou colocar para vocês, porque é um diálogo que existe ali, né? A canção é Amiga para essas coisas, é uma canção de 1970, né? Então estamos aí com o quê? Com 50 anos na brincadeira, por aí. Então é algo assim que se relança de um outro lugar, né? É, e o que se relança aí nessa canção? A partir desses pontos do texto que eu trouxe, né? Ela traz um diálogo. A cena da canção é o amigo que se deu bem com o amigo que se deu mal, né? Os dois amigos se encontram. E eu fiquei pensando isso, né? Esse slide não é da Chantal, não é do texto, é uma coisa que eu trouxe como perguntas minhas para a gente pensar junto. A música pode fazer essa função de duplo e trazer para o sujeito o que ecoa, o que se repete. Aí eu penso, até aproveitando um pouco o que você falou, Júlio, nesse ponto de gozo, né? E as canções dialogadas, né, que são essas, por exemplo, desse grupo MPB4, funcionariam como possíveis duplos, né, na pergunta e resposta que oferecem? Que função é essa? Será que isso estaria mesmo mais para repetição do que para ressonância? Não sei, é algo que eu fiquei pensando, né? E esses grupos musicais, eles podem reeditar esse diálogo interno? Será que isso, né, no uso que a música propicia, esse diálogo interno pode ser reeditado aí, né? Como é que a gente pode pensar essa operação num circuito impulsional, né? Como é que é esse fazer-se ouvir do artista, né? Porque o artista não criou isso do nada, né? Essa canção, inclusive, fez muito sucesso na época. E ela está aí, não é à toa, né? Eu cantei essa canção assim, exaustivas vezes em seresta, com amigos, né? Fazendo o diálogo, né? Então, e é interessante porque o vídeo que eu trouxe é de um show de 2000 e acho que é 2017, não, 2019, um show do MPB4. E esse show, ele entra, é interessante, em confronto para mim, né? Para mim que
vivi um tempo de MPB4 também, com o lançamento da canção. É curioso porque no diálogo uma frase ficou de fora, nessa gravação que vocês vão ouvir. Uma frase que está lá no original, né? E eu fiquei pensando nisso também, né? O artista ao vivo, cada performance é uma, né? E é única. Acontecem essas coisas, né? Que interessante. Eu achei legal mais ainda a frase, né? Porque ele omite o vai atrás, né? Quem conhece a canção vai identificar. E eu fiquei pensando que coisa engraçada, ele não foi atrás mesmo, né? Que legal. Que interessante isso. Claro que, né, isso são ocorrências em performances. Mas vamos escutar. E eu vou pedir para o Alexandre para deixar também no chat o link do disco, né? De quando eles eram jovens, está lá as fotos e tal. Vamos escutar essa gravação e a gente volta a conversar. Fechar a câmera, né? Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar um pouco? Faça um favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Oh, o que é? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim. Triste, sempre assim. eu desejava um trago. Garçom, mais 2. Não sei quando eu lhe pago. Se vê depois. Estou desempregado. Você está mais velho. Vida ruim. Você está bem disposto. Também sofri, mas não se vê no rosto. pode ser. Você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz. Pois é. O bem pra frente é que se anda. Você se lembra dela? Não lhe apresentei. Minha memória é fogo e o larjão defendo algum no jogo. E amanhã? Que bom se eu morresse. Pra quê, rapaz? Talvez Rosa sofresse. Na morte a gente esquece, mas no amor a gente fica em paz. Adeus. Toma mais um. Já molei bastante. De jeito algum. Muito obrigado, amigo. Não tem de quê. Por você ter me ouvido. Amigo é pra essas coisas. Toma um Cabral. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará. Só uma curiosidade, esse sujeito que cantou de mangas compridas, camisa branca, que está substituindo um dos componentes que morreu alguns anos atrás, se chama Dalmo Medeiros, é sobrinho do Calbi Peixoto e foi meu companheiro de estúdio gravando publicidade, política aqui em Salvador por muitos anos. Oh, olha. Uma outra coisa interessante foi a Tânia que observou lá no chat. Aham.
Vai Vá atrás. atrás. Quem quiser, acredite, vá. Você quer acreditar, acredite. É Como muito é que bom espirituoso que eu esse vá morresse. atrás, né? Talvez Rosa sofresse, Sofresse, vá vá atrás. Mas atrás. sabe o que eu reparei também? É que talvez porque eles envelheceram, o tom de voz fica um pouco diferente, Ah, é mais baixo, Baixa. mais sim. baixo. Eu reparei isso. O Ney Muito Matogrosso, bonito. inclusive, muitas das canções dele, ele deu uma repaginada, né? É. Eu me lembro que a Justamente. Gal Costa também. Também, é. Uma E curiosidade a Tereza, mais, Isso. oi? uma curiosidade a mais sobre o MPB4 é que eles não usavam, não ousavam muito abrindo vozes. Eles têm uma característica de cantar quase que em uníssono, enquanto que outros É. grupos vocais usavam essa polifonia vocal, você vê que teve um trecho aí que eles cantaram todos juntos em uníssono. Aham. Tudo. É, eu É, coloquei, o Alexandre colocou, né? Eu pedi para ele colocar, já está ali no chat o primeiro, o anterior, né? O mais antigo, digamos assim. E o que é interessante aí, que me chama a atenção a partir do que a gente conversou, é esse duplo nas quatro vozes, né? Porque a cena da canção são dois amigos conversando, esses amigos se Isso, multiplicam, eles dobram, né? O verdade. diálogo vai dobrar e alternar. Cada hora é um que vai falar a frase, né? Eu não sei Então, quem esse. nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas essa música tem uma outra versão, que é um encontro num sinal, chama Sinal Fechado, que é do não, Paulinho da Viola, fechado. gravado, né? Que Quem é nasceu primeiro, Danilo? Eu não sei. quem nasceu Eu também, primeiro. É. eu também não sei, mas eu achei que essa versão tinha uma modulação que Pai, não tem na Luiz, original. Eu não você, sei se tudo alguém bem? com ouvido melhor que o meu tem um trecho que, que eu falei assim, o que que eles estão fazendo? Isso não é a versão que eu conheço. Tem um trecho que eu acho que modula, vai para um outro lugar, Aham, melódico, que eu sim. falei, ué, saiu, saiu Aham, do aham. frame. Foi o Eu achei Dalmo que isso fez muito uma interessante. variaçãozinha na melodia. Mas eu fiquei com a impressão que era uma modulação, mas eu não tenho certeza, Não, assim, eu não, não ele consegui só fez uma captar. variação na melodia mesmo, é só uma variação Ah, foi melódica. só na melodia, Não mudou de tom. porque eu falei, ué, não, mudou. A Mas é gente engraçado que esse papo de conversa na música, me lembra muito um, uma, uma, uma peça do Mendelssohn que se chama Dueto, do Romance Sem Palavras dele, e que tem um diálogo, né, entre o tenor, né, na verdade é uma mezzo-soprano, não chega a ser uma soprano, né, apesar de porque é música para piano, e é muito interessante porque essa dimensão do diálogo ali, e eu tenho a impressão que ele não batizou essa peça de dueto, mas acabou sendo batizada com o tempo, eu não tenho certeza sobre isso, mas fica muito claro o quanto, mesmo sem palavras, esse diálogo acontece. Então, tem uma pergunta, tem uma resposta, tem pedaços em que eles harmonizam, né, juntas as mãos, mas eu acho muito interessante como isso pode, como na própria música pura, a gente tem esses elementos que você está trazendo, Márcio. Eu achei muito interessante. E me lembrou também, eu peguei até esse livro do Attali, que eu acho maravilhoso, Uhum. que se chama Bruit, né? Bom, quer dizer, e ele tem uma fala que ele diz que é, o Mostra som de novo a capa, só para eu anotar. mostra, mostra, é uma pocket, minha versão é pocket, deixa eu ver se, Aham, tá. né? Do Jacques Uhum. Attali. Eu não sei se foi, como diz a blogueirinha, não Obrigada. sei se tem no Brasil, mas ele fala uma coisa muito interessante que é o som enquanto uma certa violência. Acho que isso tem muito a ver com o que eu ouvi de você, Márcia, e que a transformação desse som que é uma violência, né? Ou seja, esse som que te invade, querendo você ou não, esse monte de, né, frequências sonoras, que essa é quando essas frequências se tornam não violentas, é que a gente tem música.
né? Uhum. Eu acho essa ideia muito interessante. Aí ele coloca isso dentro de um contexto histórico, político, não é psicanálise, mas é bastante interessante esse conceito, acho que dialoga com o que você está trazendo, é justamente essa questão de como o som pode angustiar, né? E de como a música, mesmo não sendo, é, ou seja, não sendo essa violência pura, né, pode evocar essa violência do som dentro da própria trama musical que está sendo colocada ali. Então é muito interessante. E às vezes vem nessa voz pequena, como por exemplo dessa música aí, né, que a gente acabou de ouvir, não só pela poesia, mas pelo caráter melancólico mesmo Aham. que evoca, né? E essas frases meio reticentes, como se fossem três pontinhos. Mas só E depois. cada um pega o pontinho, né? Quer dizer, não tem um ponto final, a pergunta nunca tem um Não. ponto final, né? Por isso A eu pergunta não, acho a que os resposta, cantores se perdão. dobram. Uhum. A Sim, resposta vai em reticências, né? Você fica quase como interessante. se fosse uma, né? Hum. Eu acho isso extremamente interessante aí nesse caso E que dessa são música. as arrumações, né, Danilo, que o sujeito vai fazendo nessa violência do som, ou da vida, ou enfim, né? É, Bacana isso que você trouxe. eu Obrigada, vou reler esse bacana, texto de repente para trazer, assim, posso bacana. trazer algumas Uhum, ideias dele. Mas eu acho um livro muito legal porque ele contextualiza, inclusive, você vê a história da música, você vê uma série de coisas ali. uhum. Muito obrigada, muito legal. Gente, nós temos a Miriam e a Helena, né? O tempo esgotou, mas eu queria escutar as duas. Miriam, Helena, Márcia, Márcia, oi. é, se Você não tiver recebeu minhas mensagens, Miriam? recebi, Ah, então tá bom. Eu só queria saber. Eu eu pensei que eu estava com gostei. contato equivocado. Não, eu vi, Márcia, eu gostei. Bacana. É do livro do A Batalha do Autismo, do Henrique Lohan, e se não tiver nada a ver, Márcia, com o que vocês estão falando, aí você desconsidera, tá? Mas Aqui não tem que ver. eu queria te perguntar algumas coisas, assim, que ele fala que o autista, ele fala tudo sobre pulsão invocante. E aí ele usa, tá falando do autismo. Não sei o que que isso pode nos ensinar. Bom, a mim, nem sei. Não falavam, ele disse que os autistas não falavam porque o cérebro deles se esvaziava. E aí ele fala que organiza a clínica do sujeito autista a partir do lugar do objeto voz. Dá ao objeto voz o valor de portador da marca da singularidade que o autista não suporta. Ele recusa a interlocução, né? Tanto ele falar quanto ele receber. Né? E uma coisa que ele fala aqui que eu não entendi, Márcia, que ele fala que a marca de gozo não é extraída da fala, a ponto de o sujeito viver a emissão da fala como uma verdadeira mutilação. É, e a dissociação, é isso que eu queria te perguntar, que tem uma dissociação entre a voz e a linguagem, que está no princípio do autismo, né? Eu queria saber, Márcia, o que que é essa dissociação entre a linguagem e a voz, se tiver. E ele fala outra coisa aqui que eu achei legal também. O corpo do autista, como pura superfície, é uma carapaça, é o que advém de um corpo em que todos os orifícios estão ocluídos. Você falou, eu vou tentar comentar. Você falou coisas muito complexas. Lohan tem uma obra assim que eu acho que a Helena, inclusive, está trabalhando lá no grupo de trabalho do autismo, né? Sim, Mas, foi lá que eu comprei o livro. Aham. oi? Foi lá que eu comprei o livro com a Helena, a Então. indicação dela. Aham. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu quero comentar um pouco a partir da Chantal, né? A partir do que eu trouxe hoje. O autista, quando a gente fala dessa separação, né, voz e linguagem, voz, a gente está falando de
algo que tem a ver com esse vazio, com esse buraco, né? Esse buraco é o objeto voz, que é um objeto que tem a ver com desejo, desejo ao outro e desejo do outro, né? Voz e olhar. Então, esse buraco tem a ver com um registro de puro real, né? Quando eu penso em linguagem, eu já estou num outro patamar, né? Tem algo aí que já está me falando de uma relação com o outro, com ser convocado pelo outro, né? Você, no momento que faz um comentário, faz uma pergunta, você está me convocando, né? Então, esse jogo de ser convocado, de responder a uma convocação ou uma invocação, né? O autista não quer saber disso, né? Então, esse ponto, para mim, e que na música há uma resposta bacana, porque a música ela não faz essa convocação, né, direta. Ela vai bordeando, ela vai seduzindo, ela vai irritando, ela vai fazendo algo que não é direto, né? Então, essa voz melodiosa, no que eu pude perceber nos autistas que eu atendi, com quem eu trabalhei em projetos de música e tal, é justamente isso que não é a voz convocatória que temos, né? Que faz com que ele ceda. E ceda, vamos combinar que não é ceder, tipo entregar o jogo, né? É alguma concessão, né? Alguma. E por aí é que a gente tenta minimamente se aproximar, né? Estabelecer algum tipo de, com todas as aspas, comunicação, né? Que a gente sabe que não há, né? Mas, enfim, esse ponto eu acho que é o que eu gostaria, assim, de tantas informações que você trouxe, eu agradeço, né? Porque eu acho que isso é uma discussão que vai adiante, né? Mas esse ponto de suportar esse outro tem a ver, né? Penso eu, com esse ponto de gozo, né? Então, quando a gente canta, né? A gente está aí trabalhando em torno do gozo, né? A gente trabalha com música, isso é gozoso, é claro, né? Então, o sujeito, a gente trabalhou o aplauso, né, da última vez. O aplauso é um ponto também, né? Então, a música favorece essas amarrações, né? N- Provavelmente não te respondi, Miriam, mas assim, eu acho que é um comentário para a gente seguir. Seguir Não, É, deu para eu, hoje, mim. seguir Foi bom. próximas. eu achei maravilhoso também, porque o que você traz aí, é exatamente, né, essa distinção entre a linguagem e a voz, e os sons que o autista muitas vezes emite, né, sem ao mesmo tempo chegar a desenvolver uma linguagem. É, e a maneira como ele acha de se apartar desse outro que é extremamente invasivo com o corpo, com os gritos, com isso de é muito para mim, né? Não dá, algo ali não tem condições. E eu gostei muito também quando você falou disso que o som que irrita também, né? Que você pode trabalhar com a música, por exemplo. E hoje ainda, eu acho, ou ontem eu comentei com a Natália que ela colocou Janis Joplin no Instagram, ela postou, eu falei assim, olha, me irrita, eu não consigo escutar Janis Joplin e tenho dificuldade com guitarra, porque a guitarra tem que estar inserida nos outros instrumentos. Quando é só a guitarra com aqueles sons, eu não gosto nem um pouco. E se, por exemplo, puser para tocar em casa, meu marido gosta muito, daqui a pouco eu não percebo, mas eu começo a ficar irritada. Então, assim, a questão da música é sempre isso, né? O que que é para cada um? O que que aquilo pode trazer ou não, né? Por que será que há essa questão minha? Nunca vou saber, provavelmente, né?
Mas eu acho Mas isso interessante, né? Porque é daí que se constrói, né? exatamente, Ex- é possível sim, né, fazer alguma coisa com isso, é, criando nas nossas travessias algo outro que, de algum modo, a gente possa colocar como uma resposta a essa questão, ó, mais Uhum, uma das nossas questões. uhum. E assim, eu vou trabalhar no próximo encontro do grupo, eu já vou para esse miolo lá do que o Henrique Laurent traz já do que ele desenvolve como teoria, para depois ir para Maleval, que eu acho que eu vou trabalhar nessa ordem. E, e assim, a gente pode dizer assim, tipo time de futebol, eu torço mais para um do que para outro, é isso que eu estou achando, porque parece assim que cada um está Se falando de assim coisa. não fosse, né? A gente não ia ler todos eles, né? Exato, pois é. Não, e aí de cada um a gente pode pensar algumas coisas e trabalhar com Uhum. isso e pensar sobre isso, isso que é interessante. Obrigada, Eu Helena. gostei muito aí do estudo da Miriam, hein? Tá bonito. E do Né? seu também, Legal. maravilhoso. Hoje foi maravilhoso. E esse fecho aí que você deu, especificamente falando da questão que a Miriam trouxe, eu achei maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Vamos seguir. A Tânia, antes de encerrar, colocou aqui no chat uma coisa interessante. Diálogo, eu vou ler, com base na pergunta e resposta, a gente encontra na interpretação rápida. Gente, eu não estou conseguindo. De bar. Na divisão das vozes, repetição e independência da mão direita e esquerda, a Tânia é uma pianista, tá? Então, assim, só para a gente não ficar assustado. Mas na polifonia, contudo, são várias vozes simultâneas respondendo. Se pegarmos a peça Fantasia e Fuga em Dó menor, inacabada, do próprio, né? Ai meu Deus do céu, como é que eu consigo ler isso? A gente encontra uma resposta que não se fecha. É uma produção que beira o atonalismo e que não é nada direta. Associei isso a esse duplo. Achei bem interessante isso, porque exatamente, né, esse duplo, isso acho que desde o Freud, não sei se Teresa Nazar quer comentar alguma coisa, ela está ainda aí, mas desde o estranho, né, quando a gente pensa nesse estranho familiar, esse duplo é algo totalmente esvaziado de amarração, no sentido de não é algo que se repete ou se reproduz, ou se. Por isso que eu fiquei pensando na ressonância e no eco, né? O duplo está aí, tanto num quanto no outro. Só que são caminhos, a meu ver, distintos aí, né? Que são diferentes. De uma repetição, que seria o que o eco faz, e uma outra elaboração, talvez, que é o que ressoa, que é o que me traz ressonância de algo, né? Que faz soar novamente, mas que me leva para outro caminho. Fiquei Porque a pensando sobre ressonância isso. tem a ver com o próprio circuito pulsional. Vai e Pois é. vem. E que permite outras construções, ele não fica na repetição, né? Isso. O vai e vem que se alimenta e que se relança. Nunca é o mesmo, né? Que na Uhum. repetição também não é, mas que vai levar a um outro tipo de elaboração. Fiquei pensando nisso, Mas né? a repetição é sempre repetição do mesmo, Do mesmo, justamente, do mas real, né? Que é um elemento que é o que se real, repete, a né? Mas diferença. não no mesmo lugar, Exatamente, né? isso aí, isso Hum. aí. Enfim, o que eu pensei para fechar o grupo de trabalho nesse ano foi justamente essa discussão se estender para daqui a 15 dias a gente pensar na ressonância. Estou atrás do texto que vai me Márcia, levar para isso, sempre é uma posso, surpresa, mas posso quero dar agradecer só. muito aí a presença de todos, O né? Danilo quer falar, eu acho. É Danilo, rapidinho, é porque vocês falaram de ressonância, eco e autismo. Quem trabalha esses três elementos é o Michel Vivet. O Vivés, Vivete. ele trabalhou exatamente esses três elementos para É, falar do autismo. Então, ele isso. trabalhou a ressonância, o eco, e ele vai falar de uma coisa que é a iteração em oposição à repetição.
né? Sim. Então, Quando são ele vai elementos falar de muito interessantes. mediação, não é isso? E dialoga bastante com o que foi trazido aqui, eu acho. Uhum. É um trabalho É, que pode não é à dialogar. toa, ele me influencia muito. O Mas Felipe acho que quer falar também. Felipe quer falar? Eu não estou conseguindo ver as mãozinhas aqui. Fala, Felipe, cadê você? Não tem outra atividade, né? Mas o tempo da gente aqui já finalizou. Não sei se tem mais algum comentário. Você cancelou a sua, né, Tereza? Cancelei a minha? Não era hoje? Ah, sim. Não foi que eu cancelei, eu me confundi. Adiou. Eu me confundi, porque como as minhas apresentações são sempre na última quarta de cada mês, Hum, eu confundi, porque esse mês foram 5. Então, na ah, verdade, é dia 30, não é o aham. mês. Bom, eu quero Juro da convidar todo lua. mundo. Dia 30 tem Tereza Nazar e tem também o podcast da Secretaria de Biblioteca. A gente vai se encontrar, né? Ah, Com o bacana. tema da pesquisa, é uma atividade aberta ao público. E daqui Ótimo. a 15 dias, no dia 6, a gente encerra o grupo de trabalho das articulações entre música e psicanálise. Tá bom? Muito Maravilha. obrigada. Obrigada, beijo, Muito boa legal noite. estar com vocês. Beijo. Idem. Boa noite, Tchau, obrigada. boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Abraço.